E aí, meus caros, sejam bem-vindos ao canal do Delegado Flaviano. E nesse vídeo vamos conversar a respeito da atuação das polícias Brasil afora e como a população percebe isso. Veja só, saiu essas notícias aí recentemente, né? Inclusive são fatos muito graves e aí principalmente hoje nesse cenário de discussões políticas, nós vemos quantas pessoas opinam e comentam e falam a respeito disso na internet, né? Como a atuação operacional da polícia foi pautada, se houve algum equívoco ou não, as pessoas estão sempre falando. O problema é que sempre se fala de forma muito leviana, já que, como os fatos acontecem, no caso concreto, dificilmente pode ser reproduzido, né, de forma verdadeira depois. A gente existe na legislação hipóteses em que pode ser realizada uma reconstrução dos fatos ali com o apoio das pessoas que supostamente tenham praticado os fatos, mas ainda assim a realidade é que a verdade só acontece uma vez, e depois disso são versões, percepções que são narradas por pessoas que tenham testemunhado, por pessoas que participaram do evento, enfim. O que é a realidade é que é um fato muito grave, né? Isso ninguém discorda e uma situação em que numa atividade policial, aparentemente uma atividade policial legítima, houve disparo de arma de fogo e acabou resultando em uma tragédia, né? Uma tragédia irreparável, com toda certeza. Algo como isso jamais poderá ser reparado. E isso nos faz refletir, assim, como o Estado prestando atividade pública. O Estado presta algumas atividades públicas que são essenciais, são serviços públicos essenciais. O Estado não pode, ou pelo menos não deveria terceirizar. Por exemplo, educação, saúde e segurança pública, né? São questões essenciais que o Estado não deveria terceirizar. Ele deveria prestar esse serviço, deixar à disposição das pessoas, aquelas que queiram, aquelas que precisem, aquelas que optem por se utilizar do serviço do Estado. Segurança pública, por envolver a força do Estado com a imposição de medidas coercitivas diretas, o uso de armas, emprego da violência legítima estatal, com certeza deve estar restrita ao exercício pelo Estado propriamente dito, né? Sem que haja terceirização. Educação a gente ainda vê aqui ou acolá algumas situações em que a atividade é terceirizada e saúde também. Se pode falar que há uma certa terceirização de atividade de segurança quando a gente vê segurança privada, como a segurança privada de transporte de valores, a segurança privada que existe em bancos, né, em algumas instituições, em alguns estabelecimentos particulares, a própria segurança privada de residências, né, o serviço de monitoramento, cercas elétricas, aquele pessoal que fica andando na rua com rádio acompanhando as residências que são monitoradas, enfim, há uma terceirização também, assim, de forma técnica, né, mas há uma terceirização, a distribuição da segurança pública, já que é um dever de todos e um direito também das pessoas. O que acontece é que quando o Estado presta as suas atividades, as atividades essenciais, vez ou outras pode ocorrer erros, né? Pode ocorrer erros e infelizmente acontecem. A educação, né? Às vezes durante a prestação do serviço de educação por parte do Estado, alguns erros podem ser verificados. Na área da saúde, alguns erros são verificados e na área da segurança pública, alguns erros também podem ser verificados. A questão é que alguns erros, eles podem ser reparados. Eles podem ser reparados sem menor... Veja, eu não estou dizendo que a atividade lá tenha acontecido um erro. Não conheço a atividade, até porque vi através aqui de notícias, né? Que a gente vê notícias de muitas pessoas comentando e tal, e falando a respeito disso aí. O que eu quero dizer é assim, que erros existem e acontecem na área de segurança, na área da saúde e na área da educação. A questão é a possibilidade de reparação do erro, às vezes, o que traz um acometimento muito mais grave, né? Traz uma maior gravidade ao evento. E a impossibilidade de reparação, com toda certeza, é algo trágico, né? Trágico. Pois veja bem, imagine um erro que acontece na área da educação. O serviço de educação ou o ensino educacional prestado por determinado professor, agente público, ele é muito ruim. E o aluno, ao longo de um ano todinho, não aprendeu nada por erro, vamos dizer, um erro doloso, né? Uma intenção do professor em não ensinar, ou não ensinar adequadamente. Isso acarreta
prejuízo àquele aluno, que ao longo de um ano ele não aprendeu praticamente nada. Pois bem, esse erro é passível de reparação. Claro, foi um ano ali na vida daquele aluno e que sofreu um prejuízo, mas em regra esse erro é passível de uma reparação não tão difícil, né? Aí você pega no hospital, por exemplo, uma determinada instituição hospitalar pública vai atender um paciente e aí na hora da realização do procedimento, por um erro, de repente o médico ou algum dos demais profissionais da área de saúde cometem um erro ali e causa uma lesão mais grave naquele paciente, uma lesão que não deveria ocorrer, ou traz uma sequela permanente para aquele paciente. Veja, aí você já tem casos em que um erro pode não ser reparado. Às vezes o paciente pode perder a vida durante a realização de um procedimento médico cirúrgico e que tenha havido um erro, seja culposo ou doloso, mas um erro ali por parte dos profissionais de saúde. E às vezes esse erro é irreparável. Na área da segurança também podem acontecer erros, né? Se você acompanha aqui no canal, você provavelmente deve ter visto que eu já falei a respeito de alguns erros que foram cometidos por mim durante a minha atividade como policial. Por exemplo, é, é, levar, né, ou desenvolver os procedimentos para pedir a prisão de uma pessoa e que foi presa e que depois se verificou que ela não era a altura daquela infração penal objeto de investigação. Nesses casos, se corrige o erro, se busca reparação, colocar a pessoa em liberdade quanto antes, né? Mas houve um erro, né? Um erro que nesse caso que eu contei aqui no vídeo, inclusive, nós fomos induzidos, né, pela vítima que indicava uma pessoa e reconheceu e deu certeza de que era a pessoa autora do crime, porém não era aquela pessoa autora do crime. Então foi um equívoco que a gente tem que admitir, tem que reconhecer que a gente pode cometer erros sim, só que foi um erro de uma reparação possível, né? Não é um erro irreparável. Assim como podem acontecer outros erros. Agora, infelizmente, existem erros que não são passíveis de serem reparados, né? Então, imagine nesse contexto, nesse caso em que está sendo noticiado, caso tenha havido um erro, né? Eu estou falando caso tenha havido um erro porque, assim, com base nas notícias que a gente vê, com base nas notícias que são ventiladas aí na internet. Caso tenha havido um erro, é um erro que não se tem como realizar a reparação, né? Com toda certeza é um erro irreparável de consequências trágicas e que jamais poderão ser reparadas. O que acontece? A atividade policial e essa atividade operacional, ela é muito difícil, mas é muito difícil mesmo, né? Os policiais são levados a situações extremas, né? Andando e vivendo sobre situações extremas. Claro que boa parte das vezes em que há uma intervenção policial, não há maiores problemas, né? Mas o inesperado é aquilo que exige o preparo dos agentes públicos da área de segurança pública, né? Eles estarem preparados para aquilo que não é esperado, mas o agente público, em tese, deve estar preparado. E a gente vê ao longo dos anos, hoje, principalmente através das divulgações na internet, se noticiando muitas situações em que se atribuem aos agentes públicos da área de segurança pública equívoco por ocasião da abordagem policial. E, infelizmente, são justamente nessas situações em que não há possibilidade de reparação, né? Não há possibilidade de reparação. Os erros que têm como resultado a vida de uma pessoa não são passíveis de serem reparados. A verdade é que, sabendo disso e sabendo da dificuldade que é a atividade policial, deve ser feito um investimento contínuo e constante no aprimoramento dos agentes de segurança pública, não somente na parte de pessoal, mas também o fornecimento de equipamentos, né? E tem sido percebido um avanço, né? Existe um avanço nesse sentido, um avanço na busca de um melhor preparo, de um melhor fornecimento de material humano e equipamentos para a realização dessa atividade operacional, principalmente essa atividade que consiste em abordagem, em atender situações de flagrante, em que não há tempo para se pensar, para se, às vezes, elaborar um plano de abordagem. Na verdade, tem que agir imediatamente a solicitação ou imediatamente a notícia da prática da infração penal, enfim, situações dessa natureza. Nós lamentamos, com toda certeza, essa tragédia irreparável. E eu, como pai, né, a gente tenta se imaginar sequer no lugar de uma pessoa que esteja passando por isso. Não é possível você sequer imaginar, né, uma situação assim que extrapola o limite até da teoria, né, porque é algo
realmente que não dá para perceber, né? Somente quem viveu a tragédia de perder um filho é que vai saber qual o tamanho dessa dor e o tamanho desse sofrimento. Mas é isso. Qual que é a sua opinião a respeito desse fato? Você acompanhou essas notícias? Você tem acompanhado essas notícias? Qual a sua opinião sobre isso? Pelo que você vê? Qual é a sua sugestão, né? Qual é a sua sugestão para que erros, caso isso tenha sido resultado de um erro, qual é a sua sugestão para que isso seja evitado e que coisas dessa natureza não aconteçam jamais, né? Deixa aí sua sugestão, se inscreve no canal, compartilha, comenta o vídeo e até a próxima.